Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga, obrigado pela inscrição no canal, obrigado pelos likes e obrigado por compartilhar este vídeo. Deus continue abençoando você e que hoje o Espírito Santo faça uma visita especial a você e a sua casa e que em Jesus Cristo o Espírito Santo supra cada uma das tuas necessidades. Que Ele realize um verdadeiro milagre em você e em todos da tua casa. Que a bênção do nosso Deus não falte na tua vida e na tua casa. Deus é contigo. Louve a Deus. Exalte o nome de Jesus Cristo através do louvor. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero Te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o Teu querer. Espírito Santo,
Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Diante de Ti desejo ficar para sempre. Aceite o meu louvor, aceite a minha entrega, ou melhor dizendo, Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa entrega. Que cada pessoa, cada irmão e irmã em Jesus Cristo, cada amigo, cada amiga em Jesus Cristo que assistem a esta mensagem, receba de Ti uma bênção especial na sua vida e que hoje o Senhor o visite, a visite, contemple as suas necessidades, examine seu coração para que o Senhor derrame bênçãos na vida de todos nós. Guarda-nos do mal, Senhor. Ajude-nos a evitar toda a aparência do mal e permita-nos dia a dia jamais apagar o Espírito Santo da nossa vida, mas permitir que o Espírito Santo continue esse processo doloroso, é verdade, o processo da santificação, que possamos ser moldados à semelhança do caráter de Jesus Cristo, à semelhança e imagem do próprio Pai do céu, nosso Deus, para que um dia possamos olhar para o céu e dizer com alegria, quando o Senhor estiver descendo nas nuvens dos céus, este é meu Deus que eu estava esperando. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajude-nos também, Senhor, a amar o nosso próximo, a valorizar o nosso próximo e a perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Perdoa-nos e dá-nos a alegria e poder de perdoar os outros. Aceita-nos e ajude-nos a cada dia a ser mais amáveis e afetivos com os outros. Tenha misericórdia de todos nós e abraça-nos com o poder da Tua palavra. Abraça-nos com o Espírito Santo. Abraça-nos com a Tua salvação. Abraça-nos com o Teu perdão, com a Tua justiça, com a Tua verdade. Nós o adoramos, Pai, te pedindo agora que o Espírito Santo fale conosco, nos ensine. Queremos aprender de Ti através do estudo da Tua palavra. Então esteja conosco agora, falando conosco, ensinando-nos, instruindo-nos, educando-nos para o Teu reino. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Entramos agora no capítulo 7 de Romanos. Não dá para a gente explorar muita coisa no livro de Romanos, porque o livro de Romanos é um livro riquíssimo. Se tem um livro que é o Evangelho na prática, o Evangelho de modo extraordinariamente prático, é o livro de Romanos. E todos os teólogos se debruçam hoje no livro de Romanos, alguns para contradizer, outros para tentar achar justificativas para os seus caminhos. A verdade é que o livro de Romanos contempla a todos nós como uma verdade absoluta, e a verdade é que o Evangelho de Deus é a manifestação do seu amor para conosco, pela morte e sacrifício de Jesus Cristo e pela santificação através da ação plena do Espírito Santo em nossa vida. O capítulo 7 de Romanos é um capítulo que existe aí um paradoxo. Afinal de contas, a luta que Paulo trava no capítulo 7 aconteceu antes dele ser um cristão, aconteceu quando ele era um fariseu zeloso da lei, ou aconteceu depois, quando ele vai para o deserto da Arábia, passa 3 anos sozinho, lutando com um complexo de culpa, sentimento de culpa, de medo, de incerteza. Embora ele tivesse um encontro fulminante com Jesus Cristo na estrada de Damasco, diz o texto de Gálatas e de Atos dos Apóstolos que ele foi para a Arábia e passou 3 anos sozinhos no deserto, e ele foi resgatado por Barnabé, e depois disto Paulo se tornou o arauto do Evangelho, como ele explica aqui no capítulo 1, que ele se tornou esse defensor, esse advogado do Evangelho de Deus, manifestado no sacrifício de Jesus Cristo, na justiça de Deus e na santificação do Espírito Santo para a vida eterna de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, é um texto que a gente precisa sentar
e se debruçar para aprender muito de Romanos capítulo 1, especialmente esses 2 versículos aí, versículos 16 e 17. E aí nós entramos no capítulo 7, a partir do versículo 7. E aí nós vamos até o verso 24. Talvez a gente não encerre a mensagem toda hoje, a gente divida essa mensagem em 2 partes, porque ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? É a lei injusta? É a lei equivocada? Paulo chama a gente para uma reflexão aqui acerca da lei. E quando Paulo está falando da lei aqui, Paulo está falando que essa lei é pecado, porque Jesus Cristo já morreu, a gente viu no capítulo 6, não é? Jesus Cristo já morreu, a gente não está mais debaixo dessa lei, mas agora a gente está debaixo da graça, do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos salvos. Os judeus do Velho Testamento também foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo, prefigurado pelos animais mortos. Ou seja, os animais simbolizavam que Jesus Cristo viria morrer por todos nós. Então essa lei é ruim, ela é injusta, ela é falível. Eu vi uma frase recentemente, a frase era o seguinte: as leis não são infalíveis. As leis não são infalíveis, né? Será que a lei de Deus, por exemplo, as leis de Deus, estabelecidas por Deus, elas são falíveis? Ou seja, elas têm falhas, elas têm imperfeições, elas têm algum erro? Aí Paulo vai nos dizer acerca destas leis, inclusive ele cita aí parte dos 10 mandamentos. Ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo próprio mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, o preceito, sobrevindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Porque, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ora, acaso o bom se tornou ruim? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou a minha morte. Assim, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu continuo fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, para que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. E segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amados, esse texto nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos conversar um pouquinho acerca dos versos 7 até o versículo 15. Para muitos cristãos, Paulo está falando desse Paulo não convertido, antes de encontrar Jesus Cristo em Damasco. Existe uma outra corrente, uma outra linha de pensamento que diz que esse é o Paulo, depois de convertido, um Paulo humano, um Paulo humilde, um Paulo resiliente, um Paulo sensível. E eu fico com a segunda opção. Porque eu não posso crer que Paulo esteja dizendo aqui, relatando aqui, uma vida antes do encontro com Jesus Cristo. Paulo não tinha essa luta. Porque um fariseu, ele se orgulhava de sua relação com a lei, com a letra da lei. Filipenses capítulo 3, ele chega a dizer isso, né? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça da lei, irrepreensível. Então, Romanos capítulo 7, versículo 7 até o 15, Paulo não pode estar falando de uma vida antes do encontro com Jesus Cristo. Nós estamos falando de um Paulo que está caminhando com Deus, que está vivendo uma vida cristã. Se eu acreditar que Paulo está falando de um período antes do encontro dele com Jesus Cristo em Damasco, eu preciso sustentar a doutrina da impecabilidade. Ou seja, eu vou sustentar a ideia de que uma vez que eu encontrei Jesus Cristo, uma vez que eu aceitei a salvação em Cristo, eu não peco mais. E existe essa doutrina, né? Existe inclusive a doutrina que uma vez salvo, salvo para sempre, que é completamente diabólica. Ora, se Jesus Cristo me deu o privilégio da salvação, então eu preciso desenvolver essa salvação. Nós precisamos desenvolver a salvação. Leia comigo em Timóteo, onde Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. No livro de Timóteo ainda, ele disse, tome posse da vida eterna. Perceba que eu e você precisamos, dia a dia, de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está falando simplesmente de duas coisas importantíssimas da vida cristã. Primeiro, uma vez que eu fui salvo em Jesus Cristo, eu não sou isento da responsabilidade para com as leis de Deus. Eu não sou mais agora escravo da lei no sentido de condenação. A lei não me culpa mais, porque eu estou lavado, eu estou justificado, eu estou purificado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O Espírito Santo me lava, ele me regenera, ele cria um novo Renivaldo. Mas isso, o fato de eu nascer em Cristo, não me tira a responsabilidade para com a lei de Deus. Tanto é que ele diz aí, com a minha mente eu sirvo a lei de Deus. Com o meu corpo eu continuo às vezes a serviço do pecado. Paulo está falando aqui de um pecado não acariciado.
Paulo está falando de um pecado aqui, um pecado não planejado, mas como ser humano, ainda neste mundo, na presença do mal que nós vivemos, ainda corremos o perigo e o risco de em algum momento largar a mão de Deus, abandonar a obediência a Deus para obedecer à lei do pecado. Por isso Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz que agora quem está em Jesus Cristo está livre da lei do pecado. Você agora não é mais escravo do pecado para fazer a vontade do pecado. Você é escravo de Jesus Cristo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa na obediência aos seus santos mandamentos. Então, ser cristão não tira de mim a responsabilidade para com a lei. Uma segunda verdade desse texto é que uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo, Deus não tira de mim a natureza ou o desejo de pecar. Renivaldo, mas não seria injusto da parte de Deus? Ele quer que eu vença o pecado. E Ele vai te dar poder para você vencer o pecado. Mas Ele não vai tirar de você a natureza do pecado. Paulo está falando então em Romanos capítulo 7 de duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza do pecado e a natureza do Espírito Santo habitando em você. João capítulo 3, Jesus Cristo falou exatamente isso para Nicodemos. Veja, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito Santo, ele é espiritual. Ou seja, essas duas naturezas passam a conviver dentro de mim. Lembra que eu falei dos dois altares? Dentro do meu coração, no território da minha alma, existem dois altares. Um dedicado ao pecado e outro dedicado a Deus. E agora quem vai ser glorificado? Leia João capítulo 3, a partir do versículo 3, né? Jesus Cristo diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Nada disso. Respondeu-lhe Jesus Cristo: em verdade eu digo a você, ou a verdade é uma só, Nicodemos, se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito Santo, você não pode ver o reino de Deus. Versículo 6 está escrito: o que é nascido da carne é carnal, o que é nascido do Espírito Santo, este é espiritual. O que é nascido da carne é nascido para viver as práticas da carne. E isto era eu e você antes do encontro com Jesus Cristo. Com certeza, Paulo pode dizer isso aqui. Mas depois que eu aceitei a Jesus Cristo, eu não posso dizer que Deus arrancou de mim a natureza do pecado. Ou seja, depois que eu aceitei a Jesus Cristo, eu não cometo mais pecado. Eu nunca disse isso aqui no meu canal e jamais vou dizer, porque isso não é verdade. Isso é uma doutrina diabólica que alguém tem ensinado por aí, que uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, você está salvo para sempre e você não peca mais. Essa doutrina da impecabilidade é uma doutrina diabólica e que infelizmente está presente hoje muito, muito fortemente na teologia do século XXI. Muita gente está defendendo a teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. E que uma vez que você foi salvo em Cristo, você não peca mais. Cuidado, porque isto é uma doutrina, ela não começou agora, ela começou no século XIV, XV, se eu não estou enganado. E ela tem permeado o cristianismo, levando muitas pessoas a desvalorizar a vida espiritual e aí vivendo na carne, achando que a carne e o espírito são duas coisas separadas e que as duas não
não tem nada a ver uma com a outra. Você pode ser um cristão e viver praticando o pecado, porque você já deu o coração a Jesus Cristo, ele só quer o coração. Então, em algum momento você vai parar de pecar, ou você vai voltar aos braços de Deus e não errar mais. Mas Jesus Cristo foi claro aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espiritual. E agora você tem essas duas naturezas brigando dentro de você. E agora, eu falei dos dois altares, não é? O altar de Caim e o altar de Abel. O altar de Saul e o altar de Davi. Ou, se você preferir, o altar de Abraão. E os altares lá do povo de Baal na terra de Canaã. E agora? Existe uma guerra acontecendo dentro de você. E Paulo está falando justamente dessa guerra. Agora, duas naturezas guerreiam dentro de nós. Ou seja, alguém vai ter que acender um altar aí. Deus vai acender o altar dele através do Espírito Santo habitando em você, ou o pecado vai acender um altar para acorrentar e escravizar você e levar você para a morte. Paulo disse, não tem nada de errado com a lei. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A primeira pergunta dele no versículo 7, ele diz, é a lei pecado? De modo nenhum. Jamais a lei pode ser pecado. A lei é boa, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então eu preciso desenvolver um relacionamento com o pecado ou desenvolver um relacionamento com Deus. Isso chama-se comunhão diária. Diariamente eu vou sendo moldado, transformado na imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou vou dia a dia, né, todas as manhãs, sendo moldado e transformado à imagem e semelhança do pecado. Todos nós entramos nesse processo. Todos nós entramos nesta guerra. Se você observar bem nessa jornada, eu já falei aqui das virgens nécias, já falei do jovem rico, já falei aqui das virgens prudentes, já falei de Saul, já falei de Caim, já falei aqui de Davi, de Paulo, dos discípulos, Nicodemos, e já falei da mulher samaritana, né, e da mulher adúltera. Meu irmão, minha irmã, existe uma guerra. E essa guerra é pelo controle, é pelo domínio do teu coração. É para que você acenda um altar e apague o outro. É para que você apague um altar e acenda o outro. Se você, no dia a dia, não percebeu isso, pode ter certeza que você e eu corremos um sério risco de nos perder enquanto esperamos alguma coisa extraordinária acontecer conosco, né? Nós precisamos, dia a dia, entender duas coisas. E só duas. Entender duas coisas. Ou eu sou um vencedor, ou eu sou um derrotado. Ou eu sou um vencido. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele está falando justamente isso. O mandamento diz, adulterar é pecado, mentir é pecado, cobiçar as coisas alheias é pecado, trabalhar no sábado é pecado, adorar ídolos é pecado, tomar o nome de Deus em vão é pecado, furtar, roubar, matar é pecado, ou são pecados. Agora eu costumo dizer que essas coisas é fruto do pecado.
roubar, matar, adulterar, mentir, não trabalhar no sábado, fazer o que dá na telha, é resultado daquilo que domina o meu coração. E quem é que domina o meu coração? É o pecado? Então agora o que eu vou fazer reflete exatamente a habitação do pecado em meu coração. O meu coração está carregado pelo pecado. Pecado como a essência do ser que se separa de Deus para fazer sua própria vontade. Que se separa da lei de Deus para fazer sua própria lei. Então, ele, na separação de Deus, o que ele faz reflete o que está em seu coração. Mentir, matar, roubar, adulterar, fazer outra coisa qualquer, é fruto do pecado habitando em teu coração. Ou no meu coração, no nosso coração. Aí, Deus é derrotado. E eu sou um vencido. Eu fracasso na caminhada espiritual. E nesse caso, o Espírito Santo vai sendo apagado. Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não é? Não apaguem o Espírito Santo. Como é que a gente apaga o Espírito Santo? É isso aí. Nós temos duas naturezas, guerreando dentro de nós, lutando pelo controle, pelo domínio, pela vontade humana. E agora eu, na minha carne, vou ter prazer nas obras da carne para viver contrário à lei de Deus, né? Leia comigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 não, capítulo 8, desculpe. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha aqui, verso 4 já diz assim, ó: a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas no Espírito Santo. Verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, né? Eles têm prazer, eles planejam para a carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo, eles vivem para as obras do Espírito Santo. Ou seja, eles vivem para as coisas, para os objetos do Espírito Santo. Paz, justiça, verdade, santidade, amor, pureza, né? A gente vive para as coisas do Espírito Santo. Aí diz, o pendor da carne dá para a morte e o pendor do Espírito Santo dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimiga de Deus. Aquele que vive na carne e conhece a Deus e tem assim, a ideia ou a verdade implantada em sua vida, a semente lançada em seu coração, agora essa semente vai dar algum resultado. Qual é a semente que está brotando aí? Qual é a árvore que está crescendo em teu coração? É a árvore do Espírito Santo para gerar sentimento de paz, de alegria, de obediência, de pureza, de santidade? Ou é a árvore do pecado que vai escravizar você e matar você? Porque o mandamento não foi anulado. Eu tenho responsabilidade ainda com a lei. E agora, o mandamento vai dizer se eu estou vivo ou se eu estou morto. É o mandamento de Deus que vai dizer se eu estou vivo ou se eu estou morto. Por quê? Porque na minha vida eu vou desenvolver os frutos da carne ou os frutos do Espírito. Ele diz, né, que o pendor da carne dá para a morte porque ele é inimigo de Deus. Porque não está sujeito, não está submisso, não está sob o comando da lei de Deus. Agora, a lei do Espírito Santo e da vida em Jesus Cristo me liberta da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito Santo e da vida em Jesus Cristo me liberta da lei
do pecado e da morte. Embora eu tenha em mim duas naturezas, a natureza do Espírito Santo, que me leva a viver com pureza, com santidade, obediência, verdade, justiça, mansidão e paz, ela me liberta. Ou seja, dia a dia, Deus vai matando o velho eu em meu coração. Ele não faz isso num dia só. Isso é um processo, né, que dura a vida inteira. Dura a vida inteira. Não vai chegar um dia em que você diz, hoje eu estou bom, hoje não vai acontecer nada de errado mais comigo, eu não vou falar nenhuma palavra torpe, eu não vou enganar ninguém, não vou ser desonesto, não vou mentir, não vou cobiçar, não vou fazer nada disso. Essa natureza está dentro de você. Essa natureza de querer o mal, de gostar do mal, de gostar de fazer o mal, ela está dentro de você, mas ela precisa ser controlada, ela precisa ser acorrentada e destruída pela comunhão diária com Deus. Por isso Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 9, que dia a dia ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão para fazer só a vontade de Deus e não fazer a vontade do eu. Nós temos duas naturezas guerreando dentro de nós. Todos nós pertencemos a esta guerra. Em Gálatas capítulo 6, veja o que Paulo diz aí a partir do verso 16. Não é? Ele diz primeiro, Gálatas capítulo 4, capítulo 6, desculpe, né? Gálatas 6, a partir do versículo 16. Eu vou encerrar com esse texto aqui e a gente continua depois aí a partir do verso 16 de Romanos. Observa aí, Gálatas, capítulo 6, e talvez a gente comece justamente aqui na próxima mensagem. Preste atenção. Vede com capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne guerreia contra o Espírito Santo e o Espírito Santo guerreia contra a carne. E eles são opostos, são inimigos entre si, para que você não faça o que porventura você quer. Lógico que aqui é dois senhores lutando pelo teu coração: o pecado e o Senhor Jeová, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz que ele é Jeová, ele é Senhor. E agora, Paulo está dizendo que existem dois senhores lutando pelo controle do teu coração, guerreando, brigando pelo teu coração. E aí diz, para que você, porventura, não faça o que você quer. Paulo disse que com a mente ele queria ser fiel a Deus e à lei de Deus. Com o corpo, ele queria ser fiel, pronto a obedecer à lei do pecado. E no verso 24, a gente vai ver amanhã, né, Paulo vai dizer: miserável homem que sou, desventurado homem que sou. Quem me livrará da natureza do pecado? Quem vai me libertar da escravidão do pecado? Ou da morte causada pelo pecado? E aí, aqui em Gálatas capítulo 6, verso 18, diz: se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo da condenação da lei. Mas, ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição. E aí ele vai alistar aqui pelo menos 12 frutos do pecado habitando em teu coração. O resultado, né? As obras da carne, os frutos da carne, da vida carnal, é prostituição, mentira, adultério, né, lascívia, facções, ira, discórdia, dissensões, porfias, inveja, bebedice, glutonaria, prostituição, impureza, lascívia. E ele diz que quem faz essas coisas não é do reino de Deus. Versículo 21. Quem pratica estas coisas não tem a vida eterna em si. Ou seja, ele apagou o Espírito Santo. Ele destruiu o Espírito Santo da sua vida.
Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Ele conhece a verdade, ele está na igreja, ele tem o Espírito Santo, mas ele começa a apagar o Espírito Santo. Por quê? Porque um dos dois altares vai estar aceso. O altar do pecado ou o altar do Espírito Santo. Um vai ser apagado e o outro vai ser aceso. Um vai ser aceso para que o outro seja apagado. Por isso Paulo em Tessalonicenses 5,19 diz: não apague o Espírito Santo da sua vida. E no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele fala sobre o processo da santificação, que Deus não nos chamou para a impureza, para viver na carne, praticar as obras da carne. Ele nos chamou para viver em santificação. Então, Romanos capítulo 7 fala dessas duas naturezas. Em vez de estar falando de um velho Paulo não convertido, está falando de um Paulo vivo, que no dia a dia ele luta para fazer a vontade de Deus. E em algum momento, todos nós, também acontece, pode fracassar no relacionamento com Deus, porque soltamos a mão de Deus. Ou seja, uma fagulhazinha é capaz de acender o altar do pecado e nos levar a fracassar. Paulo, inclusive, cita em Timóteo, capítulo 4, versículo 7, de um jovem que perdeu o Espírito Santo, que apagou o Espírito Santo. E como foi que ele apagou o Espírito Santo? Observa Timóteo, capítulo 4, versículo 7, se eu não estou enganado. Né? Versículo 9 e 10. Mas o versículo 10 diz qual foi a razão porque esse jovem apagou o Espírito Santo da sua vida. Observe: procura vir comigo apressadamente, porque Demas era um codiscípulo de Paulo, né? E um auxiliar de Paulo, né? Um pastor. Ele amou o presente século. Demas amou o presente século. Jesus Cristo disse: se você me ama, você vai praticar os meus mandamentos. Mas Demas, em vez de amar a Deus, ele amou o presente século. Ou seja, no seu coração, o altar que estava aceso era o altar da lascívia, do pecado, da prostituição, do erro. Demas amou o presente século e abandonou a Paulo. Mas essa expressão aqui, abandonou a Paulo, ele não abandonou Paulo, ele abandonou os ensinos do apóstolo Paulo. O ministério estabelecido pelo apóstolo Paulo. Paulo tinha uma gama de discípulos que o acompanhava, de pastores que ele ia deixando nas igrejas para pastorear as igrejas. Demas recebeu um ministério através do apóstolo Paulo, e ele diz que ele abandonou o ministério, ele abandonou a salvação por causa do amor a este século. Alguém está crescendo em teu coração. A árvore da vida, que vai te dar o privilégio de viver no paraíso de Deus, ou a árvore do pecado. Que altar está aceso em teu coração? Que altar está sendo aceso dia a dia em teu coração? O altar da vida eterna ou o altar do pecado? O altar do Espírito Santo ou o altar do pecado? Alguém está vencendo no teu coração? E só há duas respostas para a gente: ou você é um vencedor ou você é um derrotado. Por isso Jesus Cristo disse em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele diz: o vencedor herdará todas estas coisas. Ou seja, o vencedor vai estar com Jesus Cristo para sempre no céu. O derrotado, aquele que apagou o Espírito Santo da sua vida, porque o altar do pecado ficou aceso em seu coração, o altar do pecado prevaleceu na sua vida, como Demas, perderão a vida eterna, a coroa da vida eterna. Paulo diz em Timóteo capítulo 4, versículo 8, que ele tinha uma coroa para ganhar. Por isso, em Gálatas 6, ele vai dizer que o mundo está crucificado para ele e ele crucificado para o mundo. Ou você crucifica, ou você apaga o altar do pecado, ou você destrói o altar do pecado em teu coração, ou o altar do pecado vai destruir o altar do Espírito Santo, o altar da vida eterna, o altar da salvação, o altar da santificação, e você será um derrotado, um fracassado na vida espiritual. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, para que nunca, jamais
entremos neste caminho, mas que possamos ser vencedores em Jesus Cristo. É o meu desejo, a minha oração por todos nós. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai. Por favor, meu Deus, hoje eu quero mais uma vez fazer um compromisso contigo. E queremos, ó Deus, todos nós fazer um compromisso contigo de cada dia acender o altar do Espírito Santo em nosso coração, para que tenhamos prazer na lei de Deus, tenhamos prazer nas verdades do Senhor e dia a dia o nosso coração seja cheio das tuas verdades, da tua vontade, para que possamos ser santificados para a vida eterna. Cuide da gente, transforma-nos à semelhança de Jesus Cristo. Nós o adoramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.